esse casario que marcou né, a paisagem do bairro e ainda é possível de ser identificado. Né? Aqui também, né, em outras áreas de bairros próximos, ali daquela mancha. E o processo de verticalização, né, transformando a paisagem com bastante rapidez. Né? E aí chegamos então na área demarcada, foi indicado como ZPEC e grande parte dessa mancha urbana ao longo da via férrea, então foi encaminhado para o Departamento de Patrimônio Histórico para os estudos mais aprofundados, que levaram então à delimitação desse perímetro e ao tombamento de vários edifícios. Então vejam que a via férrea passa ali no meio, nós temos vários edifícios que foram tombados como edifícios isoladamente importantes, né, que são esses em cinza mais escuro, e essas áreas envoltórias, que é o cinza intermediário e o cinza mais claro, há uma restrição de gabarito, que é para tentar manter essa leitura da horizontalidade, que é muito própria da ocupação industrial. Então, esse cinza intermediário, há um gabarito, o limite de gabarito é até 25 metros, mesmo assim estudado caso a caso, né, cada lote. E, então, futuras edificações que forem construídas ali precisariam ser estudadas caso a caso e o limite máximo é 25 metros. E o cinza mais claro, o limite máximo é 30 metros, que é uma área onde há menos galpões e há uma predominância maior de casario, né, de pequenas residências. Então, também foi impedido o remembramento de lotes, para que não fossem compradas, né, de repente, várias edificações de casinhas, demolidas todas para fazer um grande lote e construir um condomínio, né? Tentando evitar essa perda também do desenho urbano característico da ocupação industrial. É um perímetro que, para a magnitude do que a gente tem de patrimônio industrial na cidade, realmente não é tão grande, mas considerando a particularidade desse tipo de patrimônio, que ocupa extensas áreas, né, e a dificuldade de fazer a gestão desses bens depois de preservados, porque eles são edifícios muito grandes, que novos usos a gente vai atribuir a eles, enfim, há uma série de demandas nesse sentido. Considerando todas essas questões, é um tombamento bastante corajoso, né, enfim, foi uma iniciativa importante para o debate sobre a preservação do patrimônio na escala urbana na cidade de São Paulo. Então, esses são os edifícios tombados isoladamente, né, são aqueles mais proeminentes, mais importantes na paisagem urbana, além das manchas, né, de entorno, como comentei anteriormente. Então, eu vou falar especificamente de alguns casos. Né? Nessa área, que veja, está no cinza mais claro, nós tínhamos uma fábrica que não foi considerada de tanta importância para a preservação, por isso que ela ficou fora, né, do tombamento. E, então, ela foi demolida. Vejam que ali na imagem só sobrou uma chaminé. Né? No entanto, ela foi demolida, mas está no local onde só se permite até 30 metros. Então, o projeto de condomínio residencial proposto para essa área teve que seguir essa normativa, né, essa diretriz, né, do tombamento. Essa era a fábrica que não foi considerada de interesse, né, para preservação, ela acabou sendo demolida. É uma fábrica mais recente, de concreto armado, não é daquela linguagem dos tijolinhos à vista, como as que a gente viu anteriormente. Sobrou apenas a chaminé, e aí a chaminé acabou sendo objeto de um outro pedido de tombamento. Então, ela foi tombada em 2007, se não me engano, não me lembro agora a data exata, mas foi o tombamento posterior. E esse é o projeto, né, proposto. Então vejam que é um condomínio residencial bastante, né, vinculado às correntes do mercado contemporâneas, mas ele teve que seguir a normativa dos 30 metros. Né? Então tem, acho que no máximo 10 andares, se não me engano. E teve que manter a chaminé no meio do pátio interno do condomínio, porque ela foi tombada. Então gera umas circunstâncias muito curiosas, justamente porque a gente está trabalhando com instrumentos de preservação que nem sempre dão conta de entender a complexidade desse patrimônio e a relação que esses elementos possuem entre si. Então, preservar a chaminé de forma isolada, sem o seu contexto, não sei se faz tanto sentido, né? Transformar completamente o contexto em torno da chaminé e deixá-la como uma relíquia no meio do pátio do condomínio, enfim, é algo para se discutir. Será que, pensando naquela questão que eu coloquei no início, né, o que a gente quer preservar de fato, quais são os valores que importam de fato nesse tipo de bem, nesse tipo de patrimônio. Né? Então, nesse caso, a solução a que se chegou foi essa, né? Esse condomínio já está completado, né? Já foi concluído, já está à venda, são escritórios e apartamentos, e a situação atual é essa, né? E
E ao redor desse condomínio residencial nós temos vários outros galpões que são aqueles tombados de fato, né? Aqui nos fundos, né, percebe que nos fundos desse conjunto de edifícios há uma série de casinhas bastante modestas, que eram aquelas construídas para os trabalhadores. Então, claro, há uma série de discussões que a gente poderia abrir no sentido da qualidade arquitetônica dessas intervenções, que, enfim, não é algo simples de ser proposto, mas, de alguma maneira, houve uma limitação aí que precisou ser seguida. Então, é possível construir normativas que viabilizem o adensamento, né, da malha urbana, que viabilizem novas construções, via legislação urbanística. Claro que a gente poderia pensar em outras diretrizes que permitissem um diálogo melhor, né, mais intenso com as pré-existências históricas. Aí é uma questão mais complexa, né, que demandaria um debate mais aprofundado. Mas as tentativas estão acontecendo. Né. Nesse outro espaço da mancha de tombamento, que é esse cinza intermediário, vejam que não há nenhum edifício tombado isoladamente, então é uma área que acabou sendo toda demolida para a construção de novos edifícios, né? E apenas as paredes de fundo dos edifícios é que foram tombadas isoladamente, porque elas foram entendidas como os últimos remanescentes de uma arquitetura industrial mais antiga. São essas paredes que restam aí. Então, o que aconteceu foi algo bastante semelhante com a chaminé. Se preservou as paredes do fundo dos lotes, todo o restante foi demolido, que eram edifícios mais novos, que já tinham passado por muitas transformações, então foram entendidos como não interessantes para a preservação, então não foram tombados. E aí o que vai ocorrer aí, ainda não foi construído, mas o que vai acontecer aí é um novo edifício, um novo conjunto, né, de edifícios, dentro da delimitação dos 25 metros. Então, temos por enquanto apenas a placa, mas o lote já foi todo desocupado, né? E não sei se eu ainda tenho tempo para falar do plano de 2014, acabou, né? Então, eu vou falar bem rapidamente que no plano de 2014, esse que a gente viu foram as limitações do plano de 2004. No plano de 2014, que é o que está vigente agora, essas zonas especiais de preservação cultural, elas foram aprimoradas. Então, inseriu-se na definição dessa zona de preservação cultural essa parte que eu coloco em negrito, né, espaços e estruturas que dão suporte a patrimônio imaterial e a usos de valor socialmente atribuível. Isso é um aspecto que no debate ficava subentendido, mas que agora entra especificamente, né, textualmente na lei. E tem aberto caminho, então, para discussões mais aprofundadas nesse sentido. Vou passar rapidamente, só para a gente chegar. E a criação dessa área de proteção cultural, APC, que é um tipo de área de preservação cultural que está relacionada aos usos que esse espaço possui. Então, não necessariamente a arquitetura precisa ter uma importância especial para a preservação, né? Uma arquitetura excepcional, ou um casario preservado, homogêneo, enfim. Mas o que interessa discutir aqui são as formas de apropriação social do espaço, os usos que ali estão acontecendo. Nós temos apenas duas áreas, né, que estão em estudo para a delimitação desse tipo de preservação. Deixa eu mostrar aqui mais à frente, que são, né, o território de interesse cultural e da paisagem de Perus, Jaguara-Perus e Paulista Luz, que são áreas que estão sendo estudadas dentro dessa demanda, né, da dinâmica cultural e social que esses espaços possuem. No caso do território de interesse cultural e da paisagem Jaguaré-Perus, é importante destacar que também é uma área industrial e que se transformou em território da paisagem por uma iniciativa da sociedade, da comunidade local, que se reuniu, buscou esse tipo de discussão, que abriu caminho para a elaboração desse instrumento, inclusive. Bom, não vou entrar em especificidades sobre o decreto que regulamenta, né? É um decreto que regulamenta essas áreas de proteção, de preservação cultural. E esse é o espaço da fábrica de cimento Perus, que é uma dos principais, que é um dos territórios que foram de fato demarcados como território da paisagem, né? Dentro dessa particularidade que tenta pensar as dinâmicas imateriais, as funções, os usos atribuídos aos espaços. O que acontece nessa fábrica, né, nesse espaço? Há um coletivo cultural, artístico-cultural, formado por pessoas da comunidade do bairro, né, do bairro do Perus, mas também grande parte dessas pessoas da comunidade do bairro são ex-funcionários da fábrica ou filhos de ex-funcionários da fábrica, que é uma fábrica que tem uma história muito particular, de movimento operário, enfim, de lutas sindicais, e que se reuniram para ocupar a fábrica abandonada e realizar ali uma série de atividades culturais para a população do entorno. Então, existe um uso efetivo sendo promovido no espaço a partir
da própria comunidade local. Então, foi por esse caminho que eles pediram, né, a demarcação. Ok? Então, infelizmente, meu tempo está esgotado, mas essas são algumas questões que eu gostaria de trazer, no sentido de trazer elementos para a gente pensar a articulação entre políticas públicas de preservação vindas dos órgãos de tutela, né, dos órgãos de preservação, e, por outro lado, da legislação urbanística. Como que essas normativas podem conversar e da necessidade de promover esse diálogo, né, entre o planejamento urbano e as propostas de preservação. No caso, sempre, né, de áreas urbanas de interesse para a tutela. Ok? Então, me desculpem pelo avançado do meu tempo, mas agradeço a todos pela presença e para perguntas mais específicas, né, a gente abre o debate mais à frente. Tá? Muito obrigada.